Boa tarde a todos. Vamos começar a segunda mesa do dia aqui da jornada. Bom, para quem não estava aqui na mesa anterior, eu vou me apresentar de novo. Eu sou Carolina Vidal, sou psicanalista e membro aqui do SPID. A apresentação de hoje é fruto de um grupo de supervisão que se formou em fevereiro desse ano. Fazem parte dele a Carla Caroli, psicanalista, membro associada da SPID, o Thales Thanos, que está no 5º período de psicologia no IDOR, Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e membro associado da SPID, e a Ana Catarina Possebon, psicóloga pela UF e psicanalista. Antes da gente começar, eu só queria dizer que esse grupo, para mim, foi um presente. É um grupo que me movimenta muito também. Tá ali como supervisora não me separa, ao contrário, me convoca o tempo todo a escutar, a pensar e a me rever também. Tem sido um espaço de troca muito bonito, onde eu sinto que todo mundo afeta todo mundo e eu sou atravessada pelo que é trazido para a supervisão, tanto quanto eles. São 3 pessoas muito comprometidas com a psicanálise, com uma escuta ética, muito disponíveis ao trabalho, e isso para qualquer grupo de supervisão faz muita diferença, e é por isso que eu convidei eles para estarem aqui hoje. Acho importante também, por estar nessa posição de supervisora, que também é um lugar de acompanhar e participar da formação, né, de futuros psicanalistas, acho importante compartilhar com vocês uma escolha que apareceu nesse grupo e que eu acho que vale a pena destacar, não como elogio individual, mas como algo que pode inspirar outras trajetórias na formação, que foi uma escolha do Thales, de começar a fazer supervisão antes mesmo de começar a atender, sem ter analisandos ainda. Então, desde o início, ele tem acompanhado o grupo com muita seriedade, escuta atenta e com participações que enriquecem muito a troca, né? Então, essa escolha dele me tocou porque mostra uma compreensão profunda do valor da supervisão dentro do tripé da formação analítica. É comum a gente achar que a supervisão é só para quem já está atendendo, mas eu não acho que é bem assim, né? Especialmente quando a gente está em grupo, poder acompanhar o percurso clínico dos colegas, né? Escutar os impasses e se implicar com as dúvidas, tudo isso já é formação. E é um exemplo de como a escuta pode se formar mesmo antes de haver um paciente no consultório, né? Então, isso, para mim, é clínica em pura potência. É, é isso. Bom, o caso clínico que a gente vai apresentar hoje é um caso que a Carla trouxe para supervisão. É uma paciente idosa que chega à análise mobilizada por um relacionamento amoroso com um homem mais jovem. Essa situação, por si só, já abre muitos caminhos, mas o que tocou a gente como grupo foi ver como a dinâmica transferencial, né, deu corpo para que pudesse surgir de forma profunda memórias da juventude, reflexões sobre perdas, relacionamentos, sexualidade e desejo, e também o inevitável tema da finitude. O que a gente achou também especialmente marcante foi perceber o quanto há movimento e elaboração psíquica, mesmo em um caso de idade avançada, né, mostrando que a capacidade de se transformar e de reinventar experiências continua viva, não importa a idade cronológica. E como foi um caso que mobilizou bastante o grupo, a gente decidiu apresentar em conjunto. Então, a Carla vai trazer a clínica, o Thales e a Ana vão fazer as articulações teóricas e, ao final, eu volto com uma contribuição sobre a cultura e para fazer um breve fechamento. E, ao final, a gente abre para as perguntas. Então, é isso. Espero que a apresentação possa reverberar em vocês, assim como reverberou na gente. Carla, com você. Boa tarde, pessoal. É minha primeira apresentação, minha jornada na SPID, minha e da Ana. O Thales fez a estreia ontem, então estamos todos um pouquinho nervosos. Esse grupo é muito legal, a gente se diverte pra caramba, são ótimas quintas-feiras e para mim também foi um presente, né? Eu queria começar a falar do caso pela escolha dos nomes que a gente usou para manter a confidencialidade, né, que é necessária quando a gente relata um caso clínico. E aí, pensando que nome botar e tal, e a dramaturgia veio à nossa ajuda.
né? Então vamos por uma ideia do Tales, e que a gente, quando escutou, falou, nossa, não poderia ser diferente. Então, mais uma vez, a arte aí contribuindo para a psicanálise, vamos começar a contar a história de Odete. Ela, Odete. Odete. A Odete, ela tem quase 80 anos e ela se relaciona com o Cauã há 10 anos. Podemos dizer que tem idade do Cauã. Não, o Cauã já não está tão jovem. Mas é Cauã. O nosso Odete, ele tem 54 anos. E o relacionamento deles começou numa festa. Essa festa acontece 9 meses depois do marido dela ter morrido de um infarto fulminante na primeira viagem que eles fizeram à Europa. Ela foi casada com esse marido por 50 anos. E aí, Odete, ela conta que ela estava muito mal nessa época da festa, mas uma amiga insistiu muito para ela ir. Aí ela foi, e nessa festa ela conheceu o Cauã. E a morte do marido só vai aparecer depois de várias sessões completamente dominadas pelo Cauã. E mesmo assim, quando essa morte aparece, ela não aparece como algo horrível, ela aparece meio como uma tragédia. O horror e a dureza da cena demoram muito para aparecer. Então, a gente voltando cronologicamente ao começo, ela chega elegantemente vestida na sua primeira sessão com uma demanda bem específica: sair dessa loucura com o Cauã. E aí ela conta que na tal festa, quando o Cauã encostou na mão dela, foi como se todos os problemas tivessem desaparecido. Em algumas ocasiões, ela retoma essa cena de uma forma ainda mais profunda. Foi como se todo aquele horror tivesse sumido, porque o Cauã encostou na mão dela. Eles moram juntos durante a pandemia, na casa dela, mas ela descobre que ele deu em cima da funcionária. E aí ela pede para ele sair da casa dela. E eles ficam umas semanas afastados e eles retomam um relacionamento que fica entre muitas idas e voltas. E eu queria, nesse ponto, trazer alguns fragmentos de coisas que ela conta que vão ajudaram a gente a drivear as articulações teóricas, né, que vamos fazer. Primeiro tem amantes. Ela descobre que ele tinha outra mulher no dia que a conheceu. Depois, aí, para se vingar dele, ela fica com um amigo que também é um rival. E aí que fica morrendo de. Eles têm uma relação de rivalidade. E aí, depois, existe uma terceira pessoa que ele diz que é chefe dele, mas ela diz que, na verdade, é amante dele. E eles ficam nessas conversas assim dos amantes por muito tempo. E aí eu pergunto, mas ela diz que quer se livrar, cura do Cauã. E aí eu pergunto, o que que a atrai no Cauã? O que que mexe com ela? E ela rapidamente diz assim, tem algo na pele, tem algo no cheiro dele que me atrai. Então, isso é bem corporal, bem sensorial. E tem um outro tema de atualidade, que é a virtualidade da qual essa relação também se utiliza. Eles se falam muito por WhatsApp, e tem toda essa dinâmica de mandou mensagem, respondeu, não respondeu, demorou para responder, escreveu textão, mandou figurinha, é bom dia, boa tarde, boa noite, fala mais, não fala menos, e toda uma coisa daquela virtualidade servir de companhia também, que é uma coisa bastante atual, né? E aí, olhando esses fragmentos, se eu não tivesse falado que ela tem 80 anos, vocês poderiam dizer que era uma adolescente, né? E porque tem toda essa intensidade, essas inseguranças, e a gente percebe toda uma série de descobertas através da vivência desse amor romântico. Então, essas sessões que ficam parecendo folhetim, novela das oito, uma coisa bem entre tapas e beijos, elas começam a permitir que ela fale de outras coisas. Então, ela vai falar da relação com o marido, com a filha, com os pais, com os trabalhos que ela teve ao longo da vida, né, das suas amigas, dos seus pets, e também da relação consigo. A gente, nesse processo, eu estou com ela há aproximadamente um ano, já falamos de sexo, vaidade, política, religião, teatro, filmes, séries, tem um monte de coisa e muitas gargalhadas, muitas gargalhadas. Então, as falas dela começam como rememorações e vão permitindo transformar-se em questionamentos sobre si e sobre as suas narrativas.
suas verdades e seus lutos, que muitas vezes são não elaborados, e ela começa a se dar conta do quão não elaborados esses lutos foram. E aí, em certa ocasião, ela conta que teve uma conversa com seu marido, alguns meses antes dele morrer. Nessa conversa, eles falaram sobre a história deles juntos, seus ressentimentos, suas conquistas, seus medos, suas raivas e toda uma sorte de fantasias sexuais não realizadas. Em alguma medida, obviamente não toda medida, eles acertaram as contas, falaram o que quiseram e o que puderam dizer. E o que a gente conversou na supervisão, né, é que nos parece fazer parte da clínica com os idosos esse certo tom de acerto de contas com a vida. Né? As sessões passam a ser um lugar onde o sujeito faz esse balanço final, uma espécie de inventário do que foi vivido, do que se deixou de viver. Mas a gente foi vendo que não é só isso, né? E teve um outro fragmento que foi muito interessante nesse sentido, que a Odete ela sempre trouxe uma grande adoração pela mãe. Ela diz que era uma mulher à frente do seu tempo, em vários aspectos, que era uma ótima mãe e uma ótima avó, embora ela e a filha, né, a neta, a avó e a neta brigassem muito. E aí, em determinado momento, quando a Odete está falando sobre a religião atual da filha, ela diz que vira para a filha e fala assim: a minha religião é Dona Marisa, a mãe dela, que foi ela própria líder religiosa por muitos anos. E aquilo me tocou muito. Eu falei assim, algo como, sua religião, nossa. E a partir desse momento, ela começou a olhar essa relação de adoração com a mãe de um lugar um pouco diferente, né? E vendo até um pouco de peso, né? Não bastasse ser mãe, é a religião dela. E aí é interessante notar a força dessa mãe, né? Que já morreu há mais de 10 anos. E tem essa influência na vida do Odete até hoje. E é muito legal assim acompanhar como ela começa lentamente, muito lentamente, a desidealizar essa mãe e olhar para si, né? Enfim, me parece que mais uma vez o tempo cronológico não dita as regras nesse processo. E a gente vê que as intensidades e impulsos da sua adolescência, vivida na rigidez imposta às mulheres nos anos 50, que foi, se hoje ainda é ruim, como a Carol trouxe, mas 5 décadas atrás, 6 décadas atrás, era ainda mais complicado, elas retomam na terceira idade, vivida agora nesse tempo. Então, isso ocorre ao mesmo tempo que o tempo cronológico e as limitações que ele marca no corpo e o peso sobre o que ela aprendeu a ser mulher no passado ainda se impõe, porque ela cresceu no mundo que via a mulher de uma forma e envelhece no mundo que tem a mulher de outra forma. E a gente demora bastante tempo até falar da velhice, da finitude e da morte. Começamos, mas bem devagar. Ela já falou que está ficando velha e tem medo de ficar doente sozinha. Uma vez e passou. De vez em quando ela se diz cansada e sem paciência. Em outras vezes ela fica super animada, porque vai no teatro, vai numa festa, vai na praia. E não, ela não superou a loucura do Cauã. Cauã não foi superado. Mas acontece uma coisa interessante. Ela começa a ver que pode ter na relação com o Cauã algo além de uma paixonite adolescente. E acontece uma coisa durante a preparação do trabalho, em que ela chega à sessão dizendo que ela está cansada, que ela está meio triste, e ela fala sem eu perguntar nada: tenho medo de ficar velha, tenho medo de cair tudo, de ficar feia, de não ter ninguém para me ajudar se eu ficar doente. Na mesma sessão, ela conta que quando ela era criança, ela tinha muito medo da mãe ter um troço ou então ser morta pelo pai, que era um cara muito violento. E aí ela conta também que sempre que ela ficava doente quando criança, fosse uma gripe, uma dor de barriga, o pai dela culpava a mãe dela por ela ter ficado doente. E ficava mais violento ainda com essa mãe. Então, lembrar desse episódio ocorrido há décadas atrás deixa ela muito emocionada mesmo. E eu pontuo que não me surpreende ela ter medo de ficar doente. E aí ela se pergunta: como que algo que aconteceu há tanto tempo atrás pode ter efeito até hoje? E aí, para mim, foi inevitável não pensar na temporalidade do inconsciente, né? Naquela máxima, né, de que a infância é chão que a gente pisa a vida inteira.
E a possibilidade de mexer nisso, felizmente, parece não ter se extinguido com o passar das décadas nos calendários. Em nossa cultura, que tanto evita falar da morte, a análise surge como lugar onde se pode reconhecer a finitude e a falta, mas também o desejo e a vontade de fazer coisas alinhadas com esse desejo antes que o tempo cronológico acabe. Como ela disse recentemente para mim, não, eu ainda quero ficar um tempinho aqui, eu não quero ir embora agora. E foi meio que a partir dessa conversa, levada à supervisão, que a gente chega a esse trabalho. Ao escutá-la e acompanhar sua análise, é difícil não repensarmos o ceticismo de Freud quanto à possibilidade de análise em idosos, deles se engajarem numa análise, porque eles teriam dificuldade de pensar mudanças, dificuldade de repensar suas histórias. Talvez a gente deva ficar com a ideia freudiana de que isso é apenas uma recomendação, que pode ser revista à medida que a psicanálise avance. Nos dias atuais, em que a própria noção do que é ser velho está sendo questionada e revisitada, não nos parece que a impossibilidade tem a ver com uma pessoa ser ou não idosa. É uma dificuldade que alguns vão ter, outros não, mas ela não deve ser definida a priori pela idade. E é sobre isso que o Thales e a Ana vão falar em mais detalhes agora. Deixa eu só passar aqui. Uma noção. Tô mais nervoso hoje com a Ângela na minha frente. Ontem, ontem foi meio. Tava aqui. Sim, comentar. Fica na frente e vai deixar ele. É só mudar a posição do divã. Primeiro agradecer a Carol, né, pelas palavras. Foi realmente muito bom. Eu senti que eu avancei, sei lá, anos de estudo com essa supervisão. Foi realmente um presente muito bom ter a Ana e a Carla comigo. Então, após escutarmos o caso da Odete, eu vou propor algumas reflexões que atravessam o tema do nosso trabalho, né? Que é corpo e tempo, desejo, envelhecimento e criação de passado. Esse caso nos levou a pensar sobre como a psicanálise se relaciona com a velhice, o desejo e o tempo. Como a Carla disse anteriormente, Freud foi reticente quanto à análise de pessoas idosas. Ele dizia que a plasticidade psíquica estava reduzida, que os conflitos poderiam ser cristalizados e que a duração do tratamento poderia se prolongar indefinitivamente. Mas vale destacar, né, como a Carla disse, que ele não estabelece regras absolutas, ele fala em recomendações. Enfatiza que cada sujeito é único e que resistências internas não podem ser determinadas apenas pela idade. A análise de Odete nos coloca diante um paradoxo. O corpo envelhece, mas o desejo insiste. Entre rugas, limitações físicas e a proximidade da finitude, vemos surgir lembranças, afetos e novas formas de se relacionar com a vida. Sua história nos mostra que a velhice não é um ponto final, mas um tempo ainda marcado por movimento, elaboração e transformação. No livro O Sujeito Não Envelhece, a psicanalista Ângela Mucida diz que o desejo e a libido continuam presentes, mesmo com a passagem do tempo, mas exigem novas maneiras de se inscrever na vida. E que é preciso suportar as limitações que a vida impõe, mesmo porque estamos sempre passando por modificações e perdas inevitáveis. Ou seja, o sujeito, enquanto efeito de linguagem e desejo, não envelhece. O que envelhece é o corpo, que é atravessado pela temporalidade biológica e pela marca do tempo cronológico. Mas o inconsciente, que é atemporal, faz com que a juventude, as experiências infantis, os traumas, os amores permaneçam vivos e atuais. E o que se espera de uma análise é que o sujeito possa fazer associações entre sua vida infantil e sua vida atual, sempre na transferência. É importante que o analista quebre as certezas que os analisandos nos trazem, através dessas associações. No caso de Odete, vemos claramente que o entrelaçamento de sua vida infantil e atual, né, a cena amorosa com Cauã desperta tanto um desejo atual quanto ressonâncias de sua adolescência, marcada, como a Carla disse, né, pela rigidez dos anos 50 e de sua infância permeada por medos e violências.
O encontro analítico torna-se então um espaço onde passado e presente se encontram, não como repetição, mas como possibilidade de criação. É nesse sentido que podemos falar em criação de passado. A análise não apenas rememora, mas reescreve experiências. Através da linguagem, pela transferência, dando novos sentidos a acontecimentos que antes estavam até então silenciados. Ao escutar o caso, me possibilito, com todo respeito, Ângela, fazer uma associação com Michel Foucault. Histórias da sexualidade, Foucault mostra que os corpos são atravessados por discursos e práticas de poder, que buscam controlar, disciplinar e definir o indivíduo numa tentativa de regular sua sexualidade. O corpo envelhecido, nesse contexto, é muitas vezes colocado no lugar da improdutividade, da decadência ou da falta de libido e desejo sexual. É um corpo que a cultura tenta silenciar, docilizar e neutralizar. Odete, no entanto, resiste a essas nomeações normativas. A paixão pelo Cauã, o humor, a sua vaidade, suas lembranças erotizadas revelam um corpo ainda vivo e desejante, que escapa a essas tentativas de enquadramento do discurso social. Se Foucault nos mostra o corpo como algo alvo da biopolítica, também nos lembra que o sujeito pode criar modos de existência que escapam às normas. E nesse caso, do que se espera de uma mulher idosa. Ele também retoma o tema de cuidado de si, que é entendido como prática ética de invenção de si mesmo. O cuidado de si não é um simples autocuidado, mas uma forma de o sujeito se apropriar da vida e refletir sobre ela e reinventar. Reinventar sua relação consigo, com os outros e com o tempo. É justamente isso que vemos em Odete. Ao falar, ela cria narrativas, reelabora as experiências e reescreve o passado. A análise funciona nesse sentido como uma prática do cuidado de si, um espaço em que o sujeito pode transformar sua história e sua forma de desejar. Assim, a análise com idosos toca um ponto ético fundamental. Não se trata de escutar o velho como categoria biológica ou social, mas de escutar o sujeito em sua singularidade. O sujeito não se reduz ao envelhecimento do corpo, e a psicanálise, ao abrir espaço para a fala, dá dignidade a essas experiências, mostrando que o desejo não se aposenta e não se encerra com a passagem dos anos. Pelo contrário, pode se transformar em potência criativa, mesmo diante da proximidade da morte. Odete nos mostra isso de forma exemplar. Entre a dor da perda do marido, a paixão com Cauã e as lembranças da infância, ela reconstrói não apenas como alguém que recorda, mas como alguém que cria. Cria narrativas, cria sentidos e cria passados possíveis. A análise nesse ponto é menos um balanço final da vida e mais uma oportunidade de reinvenção de si mesmo e de sua história. Para concluir, posso dizer que refletir sobre o corpo e tempo na psicanálise é sempre refletir sobre os discursos que incidem sobre eles. Se a cultura muitas vezes tenta silenciar o corpo envelhecido, a análise abre um espaço para que ele fale, deseje e reinvente. A subjetividade nunca é totalmente capturada por esse dispositivo de poder. Há sempre brechas que permitem que o sujeito possa criar novas formas de desejar. E são nessas brechas que a psicanálise atua, sustentando que o desejo ele não envelhece, pois continua podendo desejar até o fim. Obrigado. Agora a Ana vai falar um pouquinho também. Boa tarde, gente. Curiosamente, um ano atrás eu estava vindo na SPID a primeira vez como estudante de psicologia escrevendo minha monografia. Então, está sendo muito simbólico voltar aqui com um grupo de supervisão, que é um grupo que eu amo muito. Bom, quando a gente escuta a Odete, a gente percebe que algumas limitações e resistências, elas não são do envelhecer. Elas são particulares do sujeito. Então, essa questão do envelhecimento, ela não parece ditar muita coisa para a gente se afasta cada vez mais dessa questão da plasticidade que o Freud traz e o Tales falou, a Carla também passou por isso. O artigo que me ajudou muito a trazer essa elaboração teórica foi um artigo da Elia Borges, psicóloga e psicanalista, que se chama Envelhecer, a que será que se destina? E ela traz aqui o envelhecer como uma chance ou uma oportunidade de elaborar as histórias que se passaram e foram vividas para esse sujeito, e também revisitar alguns desejos para que eles talvez sejam recriados ou criados ou transformados a partir disso no passado, mas também aqui
no presente. Vou voltar um pouquinho lá no texto do Eu e o Id, de 1923, que tem uma frase dele que eu acho que é a mais famosa do texto todo, que é o precipitado dos investimentos objetais abandonados. Então, a gente tem um sujeito que manifesta esses investimentos libidinais ao longo de toda a vida, seja enquanto se constitui como sujeito, seja na vida adulta, seja nesse processo do envelhecimento. E aqui a gente precisa pensar um sujeito que manifesta essa vida infantil por toda a vida. Então, não chega um momento que essa vida infantil ela caduca, ela para de se manifestar. E aconteceu até durante a supervisão, né, de eu levar também um caso meu que se cruzou nesse sentido. Tem poucos meses que eu estou atendendo uma mulher de 60 anos e ela chega muito angustiada na análise. Na verdade, ela chega se derretendo inteira, ela só chora, ela sua, então, assim, ela quase não falava, ela só chorava. E aí, aos poucos, a gente foi conversando e tudo, trocando, e aí ela chega uma hora que ela volta muito na infância, que ela não consegue nem entrar na casa que ela morou a vida toda. Ela diz que ela sente muita angústia de ver a casa abandonada, e ela chega no ponto de que, e porque a minha mãe me abandonou, sendo que a mãe agora é que está tendo um novo relacionamento, então você vê que isso retorna quase que totalmente. E, enfim, agora está sendo um trabalho de resgatar isso e trazer isso para se atualizar na transferência. A gente vive um cotidiano contemporâneo de que quem não produz não é válido. Então, eu gosto muito de pensar nessa ideia que a gente pensou na supervisão de que o sujeito ele não se aposenta. Não é porque ele não está mais ativo nessa lógica neoliberal que ele não está ativo na vida psíquica. A Elia tem uma passagem do artigo que ela diz que envelhecemos para a morte e nos ausentamos ainda em vida, abatidos que somos pelas modelizações contemporâneas. Então, o envelhecimento ele escapa dessa lógica cotidiana. Isso é uma coisa, inclusive, que dá para trazer do texto Inconsciente de 1915, que o inconsciente ele é temporal. Então, todos os traumas, as perdas, os desejos, no caso da Odete, os medos da infância, o medo de perder a mãe, da mãe ter um troço, o luto pelo marido também, que aí já fala um pouco mais da vida adulta, o fato de ter sido uma mulher ali nos anos 50, já traz essa ideia de que o passado ele vem sendo atualizado a partir da transferência, em análise. Tem também outra referência de um autor que eu gosto muito, que eu usei muito na minha monografia, aliás, que é o Luciano Elia, no livro Conceito de Sujeito, lá de 2004, que ele diz que a transferência é a atualização do inconsciente no sentido de se fazer presente no tempo atual. Então, a transferência ela permite que isso seja recriado, que isso apareça, uma experiência emocionalmente viva e transformadora também. Quando a Odete fala dessas mudanças no corpo físico, né, esse medo de cair tudo, e a forma como também ela se apresenta no mundo, sempre muito elegante, salto alto e cabelo belíssimo, maquiagem perfeita, me traz muito a ideia da transitoriedade, que vou ler um trechinho porque ele é um pouquinho longo. O Freud ele diz que o valor da transitoriedade é o valor da raridade do tempo. A limitação da possibilidade da fruição aumenta a sua preciosidade. É incompreensível que a ideia da transitoriedade do belo deva perturbar a alegria que ele nos proporciona. Quanto ao belo da natureza, ela sempre volta depois que é destruída pelo inverno. E esse retorno bem pode ser considerado eterno em relação ao nosso tempo de vida. Vemos desaparecer a beleza do rosto e no corpo humano no curso da vida, mas essa brevidade lhes acrescenta um encanto. No contexto da análise da Odete, se for possível a ela enxergar a beleza nessa transitoriedade, o privilégio na finitude, não ver isso como um fardo ou um limite final ali, e potencialize essa angústia, pode ser uma via de elaboração das angústias e reminiscências que ela traz à clínica. Esse caso também lembra a gente da urgência no tempo, do tempo. A proximidade com a morte física torna a análise muito mais potente a oferecer à Odete uma oportunidade de confrontar a finitude, elaborar essas perdas e transformar o presente de forma ética e criativa. Já que eu abri com uma frase da Elia, eu também vou fechar com uma frase da Elia, que
diz também que a solidão ela se apresenta nesse período da vida, mas que ela pode ser uma aliada, não vendo mais a morte como uma tragédia anunciada, mas permitindo encarar a finitude como privilégio. Bom, gente, então eu vou só fazer um fechamento aqui. Com esse trabalho, né, a gente quis problematizar a posição do Freud, né, que via com muita reticência a análise com pessoas idosas, como o Thales falou, né, por considerar que haveria uma menor plasticidade psíquica e, portanto, dificuldade de mudanças estruturais ali. E a gente fez isso apoiados tanto na teoria do próprio Freud, né, quando ele fala sobre a atemporalidade do inconsciente, sobre a escuta analítica partir sempre da singularidade, que o critério nunca pode ser só biológico, né, por exemplo, quanto também apoiados em autores contemporâneos, como a Elia Borges, né, que pesquisa bastante sobre o corpo e o envelhecimento, e mostra como a velhice pode ser um momento fértil de novas elaborações. E também, além de buscar esse apoio apenas na teoria e na clínica, a gente buscou na cultura também. A Carla falou em supervisão, né? É muito difícil narrar alguma coisa sobre a qual a gente não tem repertório, né? E esse tema da velhice, não apenas da velhice, né? Mas sobre um corpo pulsional e ainda erotizado na velhice, tem aparecido bastante no contemporâneo através da cultura. E aí eu vou dar alguns exemplos. Bom, a própria escolha dos nomes no caso clínico, né? Como a Carla falou, veio da novela, Vale Tudo, está super forte nesse momento agora. E a gente estava conversando, o Thales falou, né? Parece que essa versão atual ela dá até mais ênfase para essas questões dessa personagem, né, Odete? Bom, além disso, a gente comentou também sobre uma peça de teatro que estava em cartaz recentemente, que se chama Três Mulheres Altas e que aborda o tema do envelhecimento, da passagem do tempo. Um filme também mais ou menos recente, né? Esse mais mainstream, mas que se chama Boa Sorte, Léo Grande, sobre uma viúva aposentada que contrata um garoto de programa e ela vive ali uma noite de prazer, mas sobretudo autodescoberta, né? Além dessas referências, eu queria comentar também, de forma um pouquinho mais extensa, sobre um outro filme que eu vi no último Festival do Rio, até com a Dani, a gente estava juntas. Infelizmente, eu não sei onde achar esse filme agora, ele não entrou no circuito, não tem nenhum no streaming, mas é um filme espanhol chamado Memórias de um Corpo Ardente, que por acaso tem tudo a ver com o caso e que ajudou a gente a pensar também em supervisão, né, os atravessamentos entre tempo, corpo, desejo e criação. Esse filme é um híbrido entre documentário e ficção, que acompanha as histórias de três mulheres em torno dos 70 anos, e o filme explora as suas histórias de vida, muito atravessadas, né, por repressões e, sobretudo, por desejos. O interessante é que o filme ele entrelaça essas três histórias de um jeito que faz parecer que é uma história só, porque essas mulheres reais elas são encarnadas, né, interpretadas por uma atriz como se essas diferentes experiências pudessem ser lidas como camadas, né, de uma mesma subjetividade feminina através do tempo. São histórias que falam principalmente sobre o que elas viveram numa época em que a sexualidade feminina era um grande tabu, ainda é, né, mas ali ainda mais. Então, são relatos que misturam memória, segredo, violências, erotismo, vergonha. E também mostra ali a possibilidade de novos relacionamentos amorosos e sexuais na velhice, né? Eu achei muito bonito como o filme ele deu corpo, literalmente, né, a esses desejos que insistem, né, que continuam afetando, mobilizando, né, mesmo num corpo envelhecido, que a cultura tenta dessexualizar. Então, tanto esse filme quanto esse caso clínico
Eles mostram muito bem como a sexualidade e o desejo se mantêm vivos mesmo na velhice, né, permitindo a criação de novas formas de vivenciar e de narrar esse desejo. No filme, assim como acontece na análise, o passado ele é recriado no presente e o corpo se torna um espaço de expressão onde os tabus podem ser questionados também. E me parece que a escolha dessa diretora, né, de usar a ficção para trazer à tona o passado dessas mulheres, é um cuidado, porque pelo fato de ser um passado que não é simples para elas de acessar, né, acaba esbarrando ali em coisas muito intensas, né? A gente vê isso quando no fim do filme a diretora ela filma os rostos, né, e os corpos nus dessas mulheres reais, né, que estão por trás daquelas histórias. Mas aí fica evidente que algumas delas não se sentem à vontade, né, em se expor totalmente. Acho que isso mostra que tem ali algo que permanece sensível, né? Talvez até interditado mesmo. E daí a importância da análise também não arrancar o véu totalmente, né? E que o filme também faz muito bem com essa escolha de misturar ficção com realidade. Se fosse só documentário, né? Talvez seria demais, muita exposição. E só para fechar, essa tensão, né, entre revelar e velar, entre expor e resguardar, me parece muito próxima do que acontece numa análise, porque são experiências que muitas vezes ficaram clivadas ou recalcadas, né, mas que encontram na transferência um espaço novo, onde podem ganhar corpo, né, e pouco a pouco se tornarem narráveis, né, também um pouco aí trazendo o que eu falei no último trabalho. Nem tudo precisa ou pode ser dito de uma vez, né? Mas justamente nesse movimento de aproximação e recuo é que algo se cria. Então, tanto no filme quanto na análise, o que a gente vê é que, mesmo na velhice, né, o desejo continua insistindo e se reinventando, abrindo caminhos para novas formas de viver e de narrar a própria história. Bom, é isso. Eu queria agradecer demais a Carla, a Ana e o Thales, que toparam o meu convite de se exporem aqui pela primeira vez numa jornada. Então, parabéns. Obrigada. É isso.